Um milionário infértil que sempre sonhou ser pai. Uma mãe solo, seu amor da juventude, que reaparece por acaso com um menino de 6 anos nos braços. Eles se cruzam numa clínica, um envelope com um veredicto nas mãos e uma carta antiga queimando no peito. Ele tem tudo, menos herdeiros. Ela tem pouco, mas carrega um mundo. O destino juntou os dois onde a esperança costuma acabar, e é aí que a verdadeira história começa. Quer saber por que esse reencontro muda o significado de família para sempre? A clínica de fertilidade cheirava a antisséptico e esperanças silenciosas. Sebastião Montalvo observava a chuva grossa batendo na janela de vidro, os dedos tamborilando no braço da cadeira de couro bege. Aos 38 anos, havia construído um império do zero, arranha-céus que tocavam o céu de São Paulo, contratos milionários, respeito de todos. Mas ali, naquele consultório frio, era apenas mais um homem à espera de um veredito que ele já conhecia no fundo da alma. Senhor Montalvo. A voz da médica o arrancou dos pensamentos. Ela empurrou o envelope sobre a mesa de vidro com delicadeza ensaiada, o tipo de gesto que antecede más notícias. Infelizmente, os resultados confirmam. A varicocele severa causou danos irreversíveis. A fertilidade natural é impossível. Sebastião não piscou. Apenas assentiu, como se estivesse encerrando uma reunião de negócios. Guardou o envelope dentro do paletó, agradeceu com educação automática e saiu. O corredor estava silencioso demais. Seus passos ecoavam como batidas de tambor fúnebre. Então aconteceu. A porta da sala de espera se abriu com violência e uma mulher entrou correndo, um menino de 6 anos nos braços. Desculpa, sei que estou no andar errado. A pediatria é no 5º, mas o elevador travou e... Ela parou de falar quando seus olhos encontraram os dele. Castanhos, profundos, conhecidos. Sebastião sentiu o chão fugir sob seus pés. Valéria. O tempo congelou por 2 segundos eternos. Ela estava diferente. O cabelo mais curto, algumas rugas finas ao redor dos olhos, um cansaço antigo marcado na expressão. Mas era ela, Valéria Cortês. A garota que ele amou em silêncio durante 3 anos no ensino médio, a que desapareceu sem despedida, levando consigo todos os "e-se" que ele nunca teve coragem de transformar em realidade. Ela não o reconheceu. Murmurou outra desculpa, ajeitou o menino no colo e saiu apressada. Os tênis gastos fazendo barulho no piso. Sebastião ficou parado, o envelope médico que confirmava sua infertilidade queimando contra o peito, enquanto assistia a mulher que nunca esqueceu desaparecer pelo corredor, com o filho de outro homem nos braços. O universo tinha senso de humor cruel. Naquela noite, Sebastião não conseguiu dormir. Ficou na varanda do seu apartamento cobertura, a cidade iluminada aos seus pés como um tapete de estrelas terrestres, uma garrafa de uísque pela metade ao lado. Pegou o celular, digitou o nome dela nas redes sociais. Valéria Cortês, enfermeira, mãe solo. As fotos mostravam uma vida simples. O menino sorrindo em festas de aniversário modestas, ela uniformizada no hospital, selfies raras com legendas sobre gratidão e fé. Nenhum homem, nenhuma menção a um pai. Ele passou o polegar sobre uma foto antiga dela, de anos atrás, ainda grávida, a mão sobre a barriga, com um sorriso cansado, mas esperançoso. A legenda dizia: Deus nunca abandona quem escolhe amar. Sebastião fechou os olhos, a memória o arrastando de volta. 20 anos atrás, 3º ano do ensino médio. Ele era o garoto quieto que se sentava na última fileira, filho de um pai desempregado e uma mãe costureira. Valéria sentava 2 carteiras à frente, sempre com um livro diferente na mochila, sempre defendendo os personagens esquecidos das histórias nas aulas de literatura. Ela não sabia, mas Sebastião decorava cada palavra que ela dizia. A forma como torcia o lápis entre os dedos quando pensava. O jeito que mordia o lábio inferior antes de levantar a mão para responder. Ele escreveu poemas que nunca mostrou, cartas que nunca entregou. No último dia de aula, juntou coragem. Escreveu tudo em 3 páginas.
Dobrou com cuidado, colocou no bolso e esperou o momento certo. Mas ela não apareceu. Soube depois, por colegas, que ela havia conseguido uma bolsa integral em Belo Horizonte e tinha partido de madrugada, sem despedidas. Sem explicações. Sebastião guardou a carta e jurou que um dia seria alguém que ela notaria. Agora, 20 anos depois, ele era tudo o que planejou ser. Mas ela tinha um filho, e ele nunca poderia lhe dar outro. Sebastião encheu o copo novamente, mas não bebeu. Ficou apenas olhando para as luzes da cidade, sentindo o vazio que nenhum império preenchia. O que você quer de mim, destino? Pensou. Mostrar o que nunca posso ter. Mas no fundo, ele já sabia a resposta. Ele a procuraria. Nem que fosse apenas para entender se aqueles olhos castanhos ainda tinham espaço para reconhecê-lo, ou se tinha virado apenas mais um estranho no corredor da vida dela. Valéria mal conseguiu dormir naquela noite. Deitada no sofá-cama do apartamento de 2 cômodos, observava Mateus respirar suavemente ao seu lado, o rosto de anjo iluminado pela luz fraca do poste que entrava pela janela sem cortina. Ele havia tido febre durante a tarde. Nada grave, apenas mais um susto na rotina de cuidados constantes. Ela passou a mão pelos cachos escuros do filho, sentindo o peito apertar. Quase perdi a consulta por causa do elevador quebrado. Suspirou fundo, e quase infartei ao ver aquele homem no corredor. Não podia ser ele. Sebastião Montalvo era só um garoto tímido da sua turma do colégio, filho de gente simples como ela. Aquele homem de terno impecável, postura ereta, olhar de quem manda e decide, não podia ser o mesmo. Mas os olhos. Ela nunca esqueceu aqueles olhos. Valéria se levantou devagar para não acordar Mateus, foi até a cozinha minúscula e fez um café fraco. O pó estava acabando, teria que durar até o final do mês. Sentou-se à mesinha de fórmica riscada, a xícara quente entre as mãos, e deixou a memória voltar. Sebastião Montalvo. O garoto que se sentava atrás dela e nunca falava, mas que ela sentia olhando. Não era um olhar incômodo, era diferente. Como se ele enxergasse algo nela que ninguém mais via. Uma vez, ela deixou cair todos os livros no chão. Ele ajudou a recolher em silêncio, e quando suas mãos se tocaram no último livro, ele murmurou: "Você vai longe, Valéria. Pessoas como você carregam luz." Ela nunca soube o que responder. Sorriu sem graça, agradeceu e saiu apressada. Foi embora sem se despedir. A bolsa integral apareceu de última hora e ela partiu de madrugada sem olhar para trás. Porque olhar para trás dói demais quando se é pobre e finalmente se consegue uma chance. Agora, aos 37, com um filho com necessidades especiais e uma pilha de contas atrasadas sobre a geladeira, Valéria se perguntava se tinha ido longe mesmo, ou se apenas tinha sobrevivido. "Pessoas como você carregam luz", repetiu mentalmente, com um sorriso triste. Se ele visse minha vida hoje... 2 semanas depois, Valéria estava no corredor do hospital, ajustando os lençóis da maca de uma criança que esperava cirurgia, quando a diretora apareceu acompanhada de um homem de terno. "Valéria, quero te apresentar nosso doador mais generoso. Graças a ele, conseguimos equipamentos novos para a UTI pediátrica." Ela se virou, e ali estava ele novamente, Sebastião Montalvo. Desta vez, ela teve certeza. O rosto tinha amadurecido. A postura era de quem conquistou o mundo, mas os olhos eram os mesmos. "Sebastião?" A voz saiu mais baixa do que ela pretendia. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mas real. "Valéria Cortês. Pensei que fosse você." A diretora piscou surpresa. "Vocês se conhecem?" "Do colégio", Valéria respondeu, sentindo o rosto esquentar. "Faz muito tempo." 20 anos, Sebastião completou, sem tirar os olhos dela. Mas não mudou sua forma de cuidar das pessoas. Sempre foi assim. Valéria sentiu algo se mexer dentro do peito, algo que ela tinha enterrado fazia muito tempo. A diretora os deixou conversando por alguns minutos. O corredor estava agitado, mas eles pareciam estar em uma bolha de silêncio. "Então você virou o que sempre quis?"
Sebastião perguntou, apontando com o queixo para o crachá dela. Enfermeira. UTI pediátrica. Ela deu de ombros. Virei o que a vida deixou. E você virou o dono da cidade, pelo jeito. Ele riu baixo, sem humor. Virei o que precisava para não me sentir invisível. A frase caiu entre eles como uma confissão não planejada. Valéria o encarou e pela primeira vez viu além do terno caro e da postura confiante. Viu um homem cansado, sozinho, igual a ela. Seu filho? Ele hesitou. Vi vocês naquele dia, na clínica. Valéria sentiu o estômago revirar. Claro, a clínica de fertilidade. Estava no andar errado. Mateus tinha consulta com o pediatra. Mateus, ele repetiu, como se estivesse gravando o nome. Ele tem quantos anos? 6. Sebastião assentiu devagar. Parecia querer perguntar mais, mas se conteve. Nesse momento, a avó de Valéria apareceu no corredor com Mateus pela mão. O menino vinha alegre, balançando uma sacolinha com desenhos da terapia ocupacional. Mamãe! Ele correu até ela, mas parou ao ver Sebastião. Ficou tímido, escondendo o rosto nas pernas da mãe. Valéria passou a mão nos cachos do filho. Mateus, esse é o Sebastião. A gente estudou junto há muito tempo. Sebastião se abaixou devagar, ficando na altura do menino. Oi, campeão, posso ver seus desenhos? Mateus olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu. O menino, ainda envergonhado, abriu a sacola e mostrou um desenho de uma casa colorida com 3 janelas tortas. Ficou lindo, Sebastião disse com sinceridade. Você desenha melhor que eu. Mateus sorriu. Aquele sorriso banguela que derretia o coração de Valéria. Sebastião levantou o olhar e encontrou os olhos dela. Havia algo ali. Uma pergunta não feita, uma dor não dita. Valéria. Ele respirou fundo. Posso te convidar para um café? Você, Mateus e sua mãe. Só para colocar a conversa em dia. Ela deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa. Mas algo na forma como ele olhava para Mateus, com ternura genuína, sem pena, sem julgamento, fez seu muro rachar um pouco. Amanhã, no parque perto daqui, 3 da tarde. Sebastião sorriu. Não foi um sorriso de vitória. Foi um sorriso de alívio. Eu estarei lá. Quando ele saiu, a avó de Valéria a encarou com aquele olhar que só avós têm. Esse homem te olha como se você fosse a única mulher no mundo, filha. Valéria sentiu o peito apertar. Vó, ele é bilionário. Eu sou enfermeira com dívidas até o pescoço e um filho com paralisia cerebral. Não estamos no mesmo mundo. A avó segurou suas mãos. Mundos se encontram, Valéria. Às vezes, quando a gente menos espera. Valéria não respondeu. Apenas observou Sebastião desaparecer pelo corredor, perguntando-se se estava prestes a cometer o erro mais bonito da sua vida, ou o mais doloroso. O parque estava cheio naquela tarde de sábado. Crianças corriam entre os brinquedos, vendedores ambulantes gritavam ofertas de pipoca e algodão doce, e o sol de outubro dourava as copas das árvores. Valéria chegou 10 minutos atrasada, Mateus pela mão, o coração batendo mais rápido do que deveria. Sebastião já estava lá. Sentado em um banco de madeira, 2 copos de café ao lado e uma caixinha de suco com canudinho colorido. Quando os viu, levantou-se imediatamente, alisando o jeans. Jeans, notou Valéria, surpresa. Não o terno de sempre. Achei que não ia vir, ele disse, e havia vulnerabilidade na voz. Quase não vim, ela admitiu sincera. Mateus puxou a mão da mãe. Posso ir no escorrega? Valéria olhou para o playground adaptado, a poucos metros dali. Pode, meu amor, mas com calma. O menino saiu correndo com a coordenação ainda instável, mas determinado. Sebastião e Valéria se sentaram lado a lado, mantendo uma distância segura. Por alguns segundos, ninguém falou. Foi Sebastião quem quebrou o silêncio. Eu nunca te esqueci, Valéria. Ela quase derrubou o café. Virou-se para ele, os olhos arregalados. O quê? Ele olhava para as próprias mãos, os dedos entrelaçados. No colégio, eu te amava. Em silêncio,
como um idiota covarde que nunca teve coragem de dizer. Valéria sentiu o mundo girar. Sebastião, escrevi uma carta no último dia, ia te entregar, mas você foi embora. Ele deu um sorriso sem alegria. Guardei ela por anos. Até hoje, na verdade. Patético, né? Não. A voz dela saiu trêmula. Eu nunca soube. Pensei que você nem me notava. Eu te notava. Ele finalmente a encarou. Você era a única coisa real naquele lugar. A única que falava de livros como se eles importassem. Que defendia os personagens esquecidos. Que acreditava que todo mundo merecia ser visto. Valéria sentiu os olhos arderem. Por que nunca disse nada? Porque eu não era nada. Filho de pobre, sem futuro. Você merecia mais. Sebastião. Então decidi que ia me tornar alguém que você notasse. Construí tudo pensando nisso. Empresa, dinheiro, sucesso. Ele riu, amargo. E quando finalmente te reencontro, descubro que você tem um filho e que eu nunca vou poder te dar outro. Valéria franziu a testa. Como assim? Ele respirou fundo como se estivesse prestes a arrancar algo de dentro do peito. Sou infértil, Valéria, irreversivelmente. Descobri 2 semanas atrás, no mesmo dia que te vi na clínica. Sua voz falhou. Passei 20 anos me preparando para ser digno de você, e agora não posso te oferecer a família que você merece. O silêncio que se seguiu foi denso. Valéria processava cada palavra, o coração apertado. Sebastião. Ela tocou a mão dele com cuidado. Eu não preciso de mais filhos. Mal consigo cuidar do que tenho. Ele apertou os olhos como se a frase doesse. O pai de Mateus? Perguntou baixinho, quase com medo da resposta. Valéria engoliu seco. Foi embora quando soube do diagnóstico. Paralisia cerebral. Disse que não tinha assinado contrato para criar um filho defeituoso. Ela cuspiu as palavras com nojo. Mateus tinha 3 meses. Sebastião cerrou os punhos. Que filho da... Não importa mais. Ela interrompeu, a voz firme. Eu e Mateus somos uma família, completa. Não precisamos de ninguém. Eu sei, Sebastião a encarou. Mas e se alguém quisesse fazer parte? Não por pena, não por obrigação, mas porque com vocês eu me sinto inteiro. Pela primeira vez em 20 anos. Valéria sentiu algo se quebrar dentro do peito. Algo que ela havia trancado com cadeado depois que o pai de Mateus partiu. Sebastião, você nem me conhece de verdade. Passou 20 anos idealizando uma garota que não existe mais. Então me deixa conhecer quem você é agora. Eu sou cansada, cheia de dívidas, mãe de um menino com necessidades especiais. Não tenho tempo para romance, para jantares chiques, para ser a mulher dos sonhos de ninguém. Eu não quero a mulher dos meus sonhos. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Eu quero a mulher real, a que cuida de todo mundo, a que canta baixinho para acalmar crianças, a que ainda defende os esquecidos. Valéria sentiu as lágrimas transbordarem. Você não sabe no que está se metendo. Então me ensina. Mateus voltou correndo, ofegante e feliz. Mamãe, você viu? Consegui descer sozinho. Valéria limpou o rosto rapidamente, sorrindo. Vi, meu amor. Você foi incrível. O menino olhou para Sebastião. Você vai ficar para sempre? A pergunta inocente congelou os 2 adultos. Sebastião se abaixou na altura do menino. Você quer que eu fique? Mateus assentiu. Sério. Mamãe fica triste de noite. Eu ouço. Você deixa ela feliz. Valéria sentiu o mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Sebastião olhou para ela, os olhos brilhando. Posso? Ela não conseguiu falar. Apenas assentiu, as lágrimas escorrendo livres. Sebastião puxou os 2 para um abraço, cuidadoso, como se estivesse segurando algo sagrado. E Valéria, pela primeira vez em 6 anos, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, ela não precisasse carregar tudo sozinha. Quando a noite caiu, Sebastião os levou para jantar em uma pizzaria simples, do tipo que Mateus amava. O menino comeu com as mãos, lambuzou o rosto de molho e riu alto.
Sebastião observava tudo com uma ternura que Valéria nunca viu em nenhum homem. Na despedida, ele segurou a mão dela por um segundo a mais. Posso te ver de novo? Ela sorriu, um sorriso pequeno, ainda com medo, mas real. Acho que sim. Os dias seguintes se transformaram em uma dança delicada entre medo e esperança. Sebastião começou a aparecer, não com a insistência invasiva de quem força uma porta, mas com a paciência de quem espera ser convidado a entrar. Trazia café para Valéria no intervalo do plantão, livros de dinossauros para Mateus. Ficava meia hora, às vezes menos, sempre respeitando o ritmo dela. Você não precisa fazer isso, ela disse numa terça-feira chuvosa, enquanto tomavam café na copa do hospital. Eu sei. Ele mexeu o açúcar lentamente. Mas quero. Por quê? A pergunta saiu carregada de cansaço e desconfiança. Sebastião, você pode ter qualquer mulher. Por que escolher a mais complicada? Ele deixou a colher de lado e a encarou. Porque complicado não significa impossível. E porque você nunca foi um problema a ser resolvido, Valéria. Você é uma pessoa que merece ser escolhida. Ela desviou o olhar, sentindo o peito apertar. Eu tenho medo, confessou baixinho. De mim, de acreditar, de que isso seja real. De que você não vá embora quando descobrir quanto peso eu carrego. Sebastião estendeu a mão sobre a mesa, a palma para cima. Um convite, não uma exigência. Valéria olhou para aquela mão por longos segundos antes de entrelaçar os dedos nos dele. Eu não sou o cara do colégio, Valéria. Não sou mais o garoto que teve medo de te entregar uma carta. Sua voz era firme, mas gentil. E você não é a garota que fugiu sem olhar para trás. Somos outras pessoas agora. Pessoas que podem escolher diferente. Naquela noite, Valéria não conseguiu dormir. Ficou olhando Mateus respirar ao seu lado, a mãozinha segurando o ursinho surrado. Pensou em todas as vezes que disse a si mesma que não precisava de ninguém, que bastava, que amor era luxo. Mas e se não fosse luxo? E se fosse oxigênio? Pegou o celular. 3 da manhã. Digitou e apagou a mensagem 5 vezes antes de apertar enviar. Você ainda tem aquela carta? A resposta veio em segundos. Sempre. Quero ler. Houve uma pausa longa, então. Tenho medo que você descubra quanto eu te amava, quanto ainda amo. Valéria fechou os olhos, sentindo algo dentro dela ceder, como uma represa que segura água demais por tempo demais. Amanhã, minha casa, depois que Mateus dormir. Eu vou. Ela desligou o celular e abraçou o travesseiro, o coração batendo como não batia há anos. Tinha medo, mas pela primeira vez, o medo não era maior que a vontade de arriscar. No dia seguinte, Sebastião tocou a campainha às 9:30 da noite. Valéria abriu a porta descalça, o cabelo molhado da ducha, vestindo uma camiseta velha e calça de moletom. Nada de maquiagem, nada de disfarces. Ele a olhou como se ela fosse a coisa mais linda do mundo. Entre, ela sussurrou. A sala era pequena, simples, com móveis velhos e brinquedos espalhados. Sebastião não pareceu notar. Só tinha olhos para ela. Valéria serviu chá, o único luxo que se permitia. Sentaram-se no sofá surrado, mantendo uma distância respeitosa. Sebastião tirou um envelope amarelado do bolso interno do casaco. As bordas estavam gastas de tanto serem tocadas. Escrevi no último dia de aula, há 20 anos. Ele entregou a carta com mãos trêmulas. Vai rir de mim. Nunca. Valéria desdobrou as páginas com cuidado, como se fossem sagradas. A letra era irregular, de adolescente. Mas as palavras... Valéria, você não sabe, mas você me salvou. Cada vez que defendeu um personagem esquecido, cada vez que falou de amor como se fosse possível, você me fez acreditar que eu também merecia ser visto. Não sei se vou ter coragem de te entregar isso. Provavelmente não. Mas precisava escrever. Você é poesia que eu nunca vou conseguir decorar. E mesmo que você nunca saiba, eu vou te amar a vida inteira. Sebastião. Valéria terminou de ler com o rosto molhado. Quando levantou os olhos, Sebastião também chorava. Eu sinto muito, ele sussurrou. Por não ter sido corajoso antes.
Ela segurou o rosto dele entre as mãos. A gente era criança, Sebastião. Não sabia de nada. E agora? Valéria respirou fundo. Agora a gente sabe. E o beijou. O beijo foi lento, cuidadoso, como se ambos estivessem com medo de quebrar algo frágil. Sebastião segurou o rosto dela com uma delicadeza que fez Valéria tremer. Quando se afastaram, ficaram com as testas encostadas, respirando o mesmo ar. Eu não queria que fosse assim, ela sussurrou, os olhos ainda fechados. Como assim? Tão rápido, tão real. Valéria abriu os olhos, vulnerável. Tenho medo de estar te usando como escape, de estar carente demais para pensar direito. Sebastião passou o polegar pela bochecha dela, limpando uma lágrima que insistia em cair. Então vamos devagar, sem pressa. Você comanda o ritmo. Você vai ter paciência comigo? A voz dela era pequena. Valéria, esperei 20 anos. Posso esperar mais 20 se for preciso. Ela riu baixo, meio chorando, meio aliviada. Não precisa tanto assim. Ficaram abraçados no sofá, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. A televisão estava ligada em algum programa sem importância, e pela janela entreaberta entrava o barulho distante do trânsito noturno. Era uma cena comum, ordinária até. Mas, para ambos, era tudo. Sebastião começou a fazer parte da rotina deles com naturalidade assustadora. Aparecia aos sábados para levar Mateus ao parque. Ajudava com as terapias, aprendendo os exercícios de fisioterapia, fazendo o menino rir durante as sessões que antes eram só tensão. Pagou discretamente 3 meses de escola adaptada. Valéria só descobriu quando a diretora comentou que seu marido era generoso. Ele não é meu marido, ela corrigiu corando. Ainda, a diretora respondeu com um sorriso cúmplice. À noite, depois que Mateus dormia, trocavam mensagens. Conversas sobre tudo e nada, livros que marcaram, medos de infância, sonhos que ainda tinham. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Ele perguntou numa madrugada. Valéria pensou muito antes de responder. Antes, eu diria que mudaria tudo. Mas hoje, se eu mudasse, não teria Mateus, e não teria te reencontrado assim. Então não. Não mudaria nada. Mesmo com toda a dor? Principalmente por causa dela. A dor me fez quem sou, e eu gosto de quem me tornei, na maioria dos dias. Houve uma pausa longa. Então, eu te amo, Valéria. Não como no colégio. Amo quem você é agora. A mulher forte, a mãe guerreira, a pessoa real. Amo até suas dúvidas. Valéria olhou para a mensagem até a tela escurecer. O coração batia tão forte que ela temia acordar Mateus. Digitou e apagou 10 vezes antes de finalmente enviar. Eu também estou me apaixonando. E isso me apavora. Por quê? Porque se eu cair de verdade, não vai ter volta. E se você for embora, eu não vou. E todo mundo vai embora, Sebastião. É o que as pessoas fazem. Então vou ser o primeiro que fica. Na manhã seguinte, Valéria acordou com a campainha tocando insistentemente. Eram 7 da manhã de domingo. Cambaleou até a porta, ainda de pijama, o cabelo desgrenhado. Era Sebastião, com flores simples, pão fresco e um sorriso envergonhado. Pensei em fazer café da manhã para vocês. Ela ficou ali, parada na porta, tentando processar. Nenhum homem jamais havia feito isso por ela. Nenhum. Você é louco, ela disse, mas estava sorrindo. Completamente. Ele entrou deixando as flores na mesinha da sala. Onde fica a cozinha? Mateus acordou com o cheiro de café e apareceu arrastando o ursinho, os olhos ainda inchados de sono. Quando viu Sebastião, seu rosto inteiro se iluminou. Tio Seba! Correu para abraçá-lo, quase tropeçando no próprio pé. Sebastião o pegou no colo com facilidade, girando com ele. Bom dia, campeão. Trouxe pão de queijo, seu favorito. Valéria observou a cena, apoiada no batente da porta. Sebastião e Mateus rindo juntos na cozinha apertada, a luz da manhã entrando pela janela. E pela primeira vez em 6 anos, ela não se sentiu sozinha, não se sentiu cansada demais.
Não se sentiu apenas uma mãe, uma enfermeira, uma mulher que sobrevive. Ela se sentiu vista, escolhida, amada. E isso era mais assustador que qualquer solidão, porque agora havia algo a perder. As semanas seguintes foram as mais leves que Valéria tinha vivido em anos. Sebastião se tornou parte do cotidiano como se sempre tivesse estado ali. Levava Mateus para a escola nas manhãs em que ela tinha plantão noturno, assistia a desenhos animados no sofá apertado, dividia a última fatia de pizza sem ela precisar pedir. Mas o mundo deles não era uma bolha isolada. Uma quinta-feira à tarde, enquanto Valéria dobrava roupas na lavanderia do hospital durante a pausa, duas colegas entraram conversando alto. Você viu? O Sebastião Montalvo está namorando alguém do hospital. Sério? Aquele bilionário lindo? É, dizem que é a Valéria da pediatria, a que tem o filho especial. Valéria congelou atrás das prateleiras, invisível. Coitado dele! Uma delas suspirou. Deve ser por caridade. Homem daquele nível não fica com mãe solteira sem ser por pena. Ou fetiche. Sabe como é, né? O cara rico querendo se sentir bonzinho salvando a pobrezinha. Riram baixo. Valéria apertou a roupa entre os dedos, as unhas cravando no tecido. Respirou fundo, tentando conter a vontade de gritar ou chorar. Não sabia qual das duas. Quando saíram, ela se deixou escorregar pela parede até sentar no chão frio, abraçando os joelhos. Caridade, pena, projeto de salvação. As palavras ecoavam na cabeça como veneno. Naquela noite, quando Sebastião chegou para jantar, Valéria estava diferente, seca, distante. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou enquanto Mateus brincava no quarto. Nada. Valéria. Eu disse que não foi nada, Sebastião. A voz saiu mais dura que ela pretendia. Ele recuou confuso. Tá. Desculpa. O jantar foi silencioso, tenso. Mateus percebeu e ficou quieto, comendo devagar, os olhos indo de um para o outro. Quando Sebastião foi embora, Valéria nem foi até a porta. Apenas acenou da sala, os braços cruzados. Ele parou no batente, a mão na maçaneta. Você vai me contar o que eu fiz de errado ou vou ter que adivinhar? Você não fez nada. Então por que está me afastando? Valéria explodiu. Porque todo mundo acha que você está comigo por pena. Porque eu sou a coitadinha que você resolveu salvar. Porque ninguém acredita que um homem como você escolheria uma mulher como eu se não fosse por caridade. Sebastião ficou em silêncio por um momento longo demais. Então entrou de novo, fechou a porta e caminhou até ela. Olha para mim. Valéria manteve os olhos no chão. Valéria, olha pra mim. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu não estou com você por pena. Não estou com você porque preciso me sentir bonzinho ou porque você é um projeto. Estou com você porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em te mandar mensagem, porque Mateus me faz rir de um jeito que ninguém mais faz. Porque com vocês eu não preciso fingir ser perfeito, mas as pessoas... Foda-se as pessoas. A voz dele era firme, quase zangada. Elas não dormem na nossa cama, não comem na nossa mesa, não vivem a nossa vida. Por que você liga mais para a opinião de quem não te conhece do que para o que eu estou te dizendo? Valéria sentiu as lágrimas transbordarem. Porque eu tenho medo de acreditar e descobrir que elas estão certas. Sebastião segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a encará-lo. Então me escuta bem. Eu escolho você, não por pena, não por caridade, mas porque você é a única mulher que me fez sentir que eu valia algo além do dinheiro. E se você não consegue acreditar nisso, eu vou repetir todos os dias até você cansar de ouvir. Valéria soluçou, jogando-se nos braços dele. Sebastião a segurou forte, acariciando os cabelos. Me desculpa, ela chorou contra o peito dele. Eu não sei como ser amada sem desconfiar. Então me deixa te ensinar. Ficaram abraçados no meio da sala, o mundo todo reduzido àquele momento. Mateus apareceu na porta do quarto, o ursinho nas mãos. Vocês brigaram? Valéria se soltou, limpando o rosto. Não, meu amor, a gente só conversou.
Conversas feias, o menino concluiu com sabedoria infantil. Sebastião riu estendendo o braço. Vem cá, campeão. Mateus correu e pulou nos braços dele. Os três ficaram ali, abraçados, uma família imperfeita tentando aprender a confiar. E Valéria percebeu algo importante. Amar é assustador justamente porque é real. E real dói, mas também cura. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que Valéria jamais imaginou possível. Sebastião não apenas ficou, ele se enraizou. Aprendeu a fazer o macarrão que Mateus gostava, decorou os horários das terapias, conhecia de cor a rotina de remédios. Nas noites em que Valéria chegava exausta do plantão, ele já estava lá, Mateus banhado e jantado, a casa minimamente organizada. Você não precisa fazer tudo isso, ela dizia sempre. Eu sei, mas quero. A resposta era sempre a mesma. Uma sexta à noite, depois que Mateus dormiu, eles ficaram no sofá assistindo a um filme que nenhum dos dois prestava atenção. Sebastião passava os dedos distraidamente pelo braço dela e Valéria sentia cada toque como eletricidade. Fica essa noite, ela sussurrou de repente. Sebastião parou o movimento. O quê? Valéria se virou para encará-lo, o coração na boca. Fica, comigo, aqui. Valéria, ele engoliu seco. Tem certeza? Não, ela riu nervosa. Mas quero mesmo assim. Ele estudou o rosto dela, procurando dúvida, medo, arrependimento. Só encontrou desejo e vulnerabilidade. Eu não quero que você se arrependa. A única coisa que vou me arrepender é de ter esperado tanto. Sebastião a beijou devagar, provando cada centímetro dos lábios dela como se fosse a primeira e última vez. Valéria derreteu, as mãos subindo pelo peito dele, sentindo o coração acelerado sob a camisa. Foram para o quarto dela, pequeno, simples, com uma cama de casal encostada na parede e um guarda-roupa velho. Sebastião fechou a porta com cuidado, trancando. Mateus dorme pesado? Ele perguntou baixinho. Como uma pedra. Valéria puxou a camiseta pela cabeça, ficando apenas de sutiã e calça de moletom. Sebastião ficou parado, apenas olhando. Ela não tinha corpo de revista. Era magra demais em alguns lugares, tinha estrias da gravidez, marcas de cansaço, mas ele a olhava como se ela fosse arte. Você é linda, ele disse, a voz rouca. Você está cego. Ela tentou rir, mas saiu trêmulo. Estou vendo perfeitamente. Ele tirou a própria camisa, revelando um corpo atlético, mas com uma cicatriz longa no abdômen. Cirurgia da varicocele. Não adiantou, mas deixou marca. Valéria tocou a cicatriz com delicadeza. A gente é cheio de marcas, né? E cada uma conta uma história. Eles se deitaram devagar, explorando com cuidado, sem pressa. Sebastião beijou cada estria, cada marca de cansaço, cada pedaço de pele que ela considerava imperfeito. Valéria fechou os olhos, se permitindo sentir, sentir de verdade, sem medo, sem culpa. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que os deixou sem ar. Não foi perfeito. Esbarraram cotovelos, riram baixo quando a cama rangeu alto demais. Tiveram que se reajustar, mas foi real. Foi deles. Sebastião segurou o rosto dela enquanto se moviam juntos, os olhos fixos nos dela. Eu te amo tanto que dói. Valéria sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também, Deus, eu também te amo. O clímax veio junto, em ondas que os fizeram esquecer onde um terminava e o outro começava. Ficaram abraçados depois, suados, respirando pesado, tentando voltar para a realidade. Isso foi... Sebastião começou. Eu sei. Valéria riu contra o peito dele. A gente devia ter feito isso antes. A gente precisava estar pronto antes. Ele beijou a testa dela. Você acha que Mateus vai estranhar me ver aqui de manhã? Valéria pensou por um momento. Acho que ele vai ficar feliz. E você? Está feliz? Ela levantou a cabeça para encará-lo. Estou apavorada, mas feliz. Boa combinação. Dormiram abraçados pela primeira vez em anos, nenhum dos dois se sentindo sozinho.
Na manhã seguinte, Mateus entrou correndo no quarto e pulou na cama. Mamãe, o tio Sebá dormiu aqui? Valéria e Sebastião trocaram um olhar tentando conter o riso. Dormiu sim, Valéria respondeu. Para sempre? Sebastião puxou o menino para um abraço. Você quer? Quero! Mateus gritou, fazendo os dois adultos rirem. Então vamos tentar, Sebastião prometeu, olhando para Valéria por cima da cabeça do menino. E ela acreditou. Pela primeira vez, acreditou de verdade. 3 meses depois, Valéria conheceu a família de Sebastião. Ele adiou o máximo que pôde, mas a mãe insistiu. Um almoço de domingo, informal, sem pressão. Mentira. A casa dos Montalvo era uma mansão em um condomínio fechado na Zona Sul. Valéria segurou a mão de Mateus com força enquanto Sebastião estacionava, o estômago embrulhado. Relaxa, ele disse, tocando o rosto dela. Eles vão te amar. Ou vão me odiar. Impossível. A mãe de Sebastião, Dona Helena, abriu a porta com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Era elegante, cabelos grisalhos impecáveis, roupa cara mas discreta. O pai, seu Arnaldo, era mais caloroso, apertando a mão de Valéria com força genuína. Finalmente conhecemos a moça que roubou o coração do meu filho, ele disse piscando para Mateus. E esse jovem deve ser o Mateus. Gosta de futebol, garoto? Mateus acenou tímido, escondendo o rosto na perna da mãe. O almoço começou tenso. Dona Helena fazia perguntas educadas demais, do tipo que avalia mais do que conversa. Então você é enfermeira? Deve ser gratificante. É, Valéria respondeu, cortando a carne com cuidado. Cansativo, mas gratificante. E o pai do Mateus, ele ajuda? O silêncio caiu como uma pedra na mesa. Mãe, Sebastião alertou a voz baixa. É apenas curiosidade, filho. Não é todo dia que... Helena, seu Arnaldo interrompeu firme. Chega. Mas o estrago estava feito. Valéria baixou o garfo, as mãos tremendo levemente. Ele não faz parte da nossa vida, ela disse a voz controlada. Sou mãe e pai do Mateus. Sempre fui. Deve ser difícil, Dona Helena continuou, ignorando os olhares do marido e do filho. Criar uma criança especial sozinha. Tanta responsabilidade. Não é fardo, Dona Helena. É meu filho. Claro, claro, não quis dizer isso. Ela tomou um gole de vinho. Apenas acho que Sebastião merece algo mais leve. Ele sempre sonhou em ser pai. Uma família própria, sabe? Valéria sentiu como se tivessem arrancado o chão sob seus pés. Sebastião jogou o guardanapo na mesa. Chega, mãe, ou você se desculpa agora, ou a gente vai embora. Sebastião, não seja dramático. Estou apenas sendo realista. Está sendo cruel. Ele levantou, pegando a mão de Valéria. Mateus é meu filho também. Escolhi ele, escolhi ela. E se você não consegue respeitar isso, então não temos nada para conversar. Dona Helena piscou, surpresa. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Seu Arnaldo levantou também. Helena, você passou dos limites. Sebastião é adulto, sabe o que quer. Eu só quero o melhor para ele. O melhor para mim está sentado aqui, Sebastião disse a voz firme. E se você não enxerga isso, o problema é seu, não meu. Valéria levantou, segurando Mateus pela mão. Obrigada pelo almoço, Dona Helena. Seu Arnaldo. Sua voz estava calma, mas os olhos brilhavam. Sebastião, vamos. Chega aqui, No carro, ninguém falou por longos minutos. Mateus dormiu no banco de trás, cansado da tensão. Me desculpa, Sebastião disse finalmente, as mãos apertadas no volante. Você não tem culpa. Ela não devia ter falado aquilo. Ela falou o que todo mundo pensa. Valéria olhava pela janela. Que eu sou um peso, que você merece melhor. Valéria. Às vezes eu penso a mesma coisa, Sebastião. Ela virou para encará-lo, os olhos molhados. Penso que estou sendo egoísta. Que você devia estar com alguém que pudesse te dar filhos biológicos, uma vida sem complicações, uma família normal. Sebastião encostou o carro bruscamente no acostamento. Desligou o motor e virou para ela. Me escuta bem. Eu não quero normal, não quero fácil. Não quero uma mulher que seja conveniente.
Quero você. Quero acordar com Mateus pulando na cama. Quero brigar sobre quem esqueceu de comprar leite. Quero o caos, a bagunça, a vida real. Mas sua mãe... Minha mãe vai ter que aceitar. E se não aceitar, problema dela. Ele segurou o rosto de Valéria. Eu escolhi vocês. E vou escolher de novo. Todos os dias. Quantas vezes for preciso. Valéria se jogou nos braços dele chorando. Eu te amo tanto que dói. Eu sei, eu também. Ficaram abraçados ali no acostamento, Mateus dormindo no banco de trás, o mundo seguindo seu curso lá fora. E Valéria percebeu algo. O amor não é sobre a aprovação dos outros, é sobre escolha, diária, firme. Real. 2 semanas após o almoço desastroso, Dona Helena apareceu no hospital. Valéria estava saindo do plantão quando a viu sentada na recepção, as mãos entrelaçadas no colo, claramente desconfortável naquele ambiente. Dona Helena? Valéria parou, surpresa. A mulher levantou o rosto cansado. Valéria, podemos conversar? Elas foram até a cafeteria do hospital. Valéria pediu 2 cafés, sentindo o coração acelerar. O que aquela mulher queria agora? Dona Helena mexeu o açúcar por tempo demais antes de falar. Vim me desculpar. Valéria piscou, certa de ter ouvido errado. Eu fui cruel, injusta. A voz da mulher tremeu. Sebastião não me perdoou. Não atende minhas ligações há 2 semanas. E Arnaldo está furioso comigo. Dona Helena, me deixa terminar, por favor. Ela respirou fundo. Quando Sebastião descobriu a infertilidade, eu vi meu filho quebrar. Ele sempre quis ser pai. Sempre. E quando aquele sonho morreu, eu morri um pouco com ele. Limpou uma lágrima discreta. Então, quando ele começou a falar de você, de Mateus, eu tive medo. Medo de quê? Medo de que fosse desespero, de que ele estivesse se agarrando a qualquer chance de ser pai, mesmo que não fosse a dele. De que você o machucasse quando percebesse que ele nunca poderia te dar mais filhos. Valéria sentiu algo amolecer no peito. Dona Helena, eu não quero mais filhos. Mal consigo cuidar do que tenho. Eu sei disso agora. Arnaldo me explicou. Várias vezes. Ela sorriu sem humor. Disse que eu estava sendo cega e preconceituosa. E ele estava certo. Por que está me contando isso? Dona Helena finalmente a encarou. Porque vi meu filho ontem. Ele passou lá para pegar uns documentos. Estava diferente, mais leve. Ria de um jeito que eu não via desde sempre, na verdade. Sua voz falhou. E quando Arnaldo perguntou se estava tudo bem, sabe o que ele disse? Valéria balançou a cabeça. Disse, estou feliz, pai. Pela primeira vez na vida estou completo. E eu percebi, você não roubou meu filho. Você devolveu ele para a gente. As lágrimas escorreram livres pelo rosto de Dona Helena. Valéria sentiu os próprios olhos arderem. Eu não preciso da sua aprovação, Dona Helena. Valéria disse suavemente. Mas seria bom ter, por ele, porque mesmo com tudo, ele ama você. Eu sei. Que não mereço. Ela pegou a bolsa tirando um envelope. Isto é para Mateus, um presente atrasado, mas sincero. Valéria abriu. Eram papéis de matrícula em uma escola particular especializada, com bolsa integral. Os olhos dela se arregalaram. Dona Helena, eu não posso aceitar. Não é caridade. É o que uma avó faz pelo neto. Ela levantou, tocando a mão de Valéria. Se você me deixar tentar ser uma. Valéria ficou sem palavras. Não precisa responder agora. Pense, converse com Sebastião. Dona Helena ajeitou a bolsa. Mas saiba que eu estava errada. Sobre você. Sobre o que meu filho precisa. E espero poder consertar isso. Quando ela saiu, Valéria ficou sozinha na mesa, olhando para os papéis, o coração apertado. Naquela noite, quando contou para Sebastião, ele ficou em silêncio por muito tempo. Ela foi até o hospital? Perguntou finalmente incrédulo. Foi. E se desculpou. De verdade. E você? O que sentiu? Valéria pensou. Raiva, mágoa, mas também alívio. Acho que ela estava com medo, não com maldade. Não justifica.
Não, mas explica. Valéria segurou a mão dele. Você quer perdoar ela? Sebastião suspirou fundo. Não sei. Parte de mim quer mandar ela pro inferno, mas outra parte, ela é minha mãe, sabe? E você tem razão, ela estava com medo. De me perder, completou Valéria. Do jeito torto dela, ela te ama. Como você consegue ser tão boa? Não sou boa. Só estou cansada de brigar. Ela encostou a cabeça no ombro dele. A vida já é difícil demais. Se a gente puder ter menos inimigos, melhor. Sebastião beijou o topo da cabeça dela. Mateus vai ter uma avó? Se você quiser. E se ela provar que merece? Vou ligar para ela amanhã, mas ela vai ter que se esforçar. Justo. Dias depois, Dona Helena apareceu na casa deles com um bolo caseiro e os olhos vermelhos de nervoso. Mateus, sempre sem filtro, perguntou: Você é a vovó brava? Dona Helena engoliu seco. Fui, mas quero ser a vovó legal agora. Você me deixa tentar? Mateus olhou para a mãe pedindo permissão. Valéria acenou. Você sabe jogar videogame? O menino perguntou. Não, mas posso aprender. Então tá bom. E assim, aos poucos, as feridas começaram a cicatrizar. 1 ano e meio depois, o sol de dezembro entrava pelas janelas da nova casa. Não era mansão, mas era deles. 3 quartos, um quintal pequeno onde Mateus podia brincar, uma cozinha onde cabia todo mundo. Sebastião insistiu em comprar. Valéria insistiu em pagar metade com suas economias. Chegaram no meio termo. Ele comprou. Ela decorou com o coração. Valéria acordou com o cheiro de café e panquecas. Desceu descalça, a camisola de algodão roçando as pernas, e encontrou Sebastião na cozinha. Mateus sentado no balcão lambuzado de massa, os dois rindo de alguma piada interna. Bom dia, família, ela disse, apoiando-se no batente. Mamãe! Mateus acenou com a espátula, respingando massa na própria cara. Sebastião virou, os olhos brilhando. Bom dia, amor da minha vida. Ainda a chamava assim depois de todo esse tempo, e ainda fazia o coração dela disparar. O que vocês estão aprontando? Café da manhã surpresa, mas o Mateus denunciou quando você pisou no degrau que range. Eu não denunciei. O menino protestou rindo. Valéria se aproximou, beijando primeiro a testa do filho, depois os lábios de Sebastião. Ele a puxou pela cintura, aprofundando o beijo, e Mateus fez sons de nojo exagerado. Eca, vocês se beijam demais. Acostuma, campeão, Sebastião disse, os olhos ainda em Valéria. Vou beijar sua mãe pelo resto da vida. Depois do café, enquanto Mateus assistia desenhos, Sebastião puxou Valéria para o quintal. O dia estava lindo, o céu azul sem nuvens. Lembra quando a gente se reencontrou? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Na clínica, você com aquela cara de velório. Pior dia da minha vida, até te ver. Valéria virou nos braços dele. Você já pensou que se não fosse a infertilidade, talvez a gente nunca tivesse se reencontrado? Você não estaria na clínica. Eu não estaria naquele corredor. Penso nisso toda hora. Ele tocou o rosto dela. Às vezes o que parece o fim é só o começo de outra história. Muito filosófico para um sábado de manhã. Ele riu nervoso. É que... tem uma coisa que eu quero te perguntar. Sebastião, se for sobre aquela geladeira nova, eu já disse que... Ele se ajoelhou. Valéria congelou, o coração parando. O que você está fazendo? Da algibeira, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples, delicado, com um diamante pequeno. Nada ostensivo, perfeito para ela. Valéria Cortês, você me encontrou quando eu estava perdido. Me ensinou que família não precisa de sangue, só precisa de escolha. Me fez pai do filho mais incrível do mundo. Me mostrou que eu sou o suficiente, mesmo quebrado. A voz dele falhou. Casa comigo. Deixe eu escolher você todos os dias. Oficialmente. As lágrimas escorriam livres pelo rosto dela. Sebastião. Não precisa ser casamento de conto de fadas. Pode ser aqui no quintal de chinelo com bolo de caixinha. Não importa, só importa que seja real, que seja nosso. Valéria caiu de joelhos na frente dele, segurando o rosto dele entre as mãos.
Você tem certeza? Certeza mesmo? Porque não tem volta. Você vai acordar com Mateus pulando na cama todo domingo. Vai ter dívidas, terapias, crises no meio da madrugada. Não vai ser fácil. Eu não quero fácil. Quero você. Sim. Ela riu chorando. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel, as mãos tremendo. Beijaram-se ali, ajoelhados na grama, o sol banhando os dois. Mateus apareceu correndo. Vocês estão brigando de novo? Não, campeão, Sebastião disse, limpando os olhos. Sua mãe vai casar comigo. O rosto do menino se iluminou. Então você vai ser meu pai de verdade. Sebastião o puxou para o abraço. Sempre fui, Mateus, desde o primeiro dia, 6 meses depois. O casamento foi simples. Quintal de casa, 50 pessoas, decoração feita pela própria Valéria com a ajuda de Dona Helena, que surpreendentemente tinha bom gosto. Mateus foi o pajem, tropeçou na própria perna e todo mundo riu com carinho. Quando Sebastião viu Valéria entrando de vestido branco simples, descalça na grama, ele chorou como criança. Seu Arnaldo deu tapinhas nas costas, também chorando. Os votos foram curtos, diretos, verdadeiros. Eu prometo escolher você todos os dias, Sebastião disse, a voz embargada. Nos dias bons e nos ruins, quando for fácil e quando for impossível, até meu último suspiro. Eu prometo acreditar, Valéria respondeu, segurando as mãos dele. Acreditar que mereço ser amada, que você não vai embora, que a gente é suficiente. E prometo te amar com a mesma intensidade que você me ama. Para sempre. Quando se beijaram, Mateus gritou finalmente, e todo mundo riu. 3 anos depois, Valéria estava terminando a especialização em pediatria, bancada por Sebastião, que insistiu que ela merecia realizar todos os sonhos. Mateus, aos 10 anos, estava na escola regular com acompanhamento, fazendo amigos, vivendo. Sebastião expandiu sua fundação, construindo mais centros de reabilitação. Dizia que Mateus o inspirou. Numa noite comum de sexta-feira, os 3 estavam no sofá. Mateus desenhando, Valéria lendo, Sebastião apenas observando sua família. No que você está pensando? Valéria perguntou, notando o olhar. Que se alguém me dissesse, há 5 anos, que eu seria o homem mais feliz do mundo, sem nunca ter tido um filho biológico, eu não acreditaria. E agora? Agora eu sei que a genética não significa nada. O que importa é quem fica, quem escolhe, quem ama. Mateus levantou o desenho. Olha, pai, desenhei a gente. 3 pessoas, uma casa, corações em volta. Sebastião pegou o desenho como se fosse ouro. Vou emoldurar. Você emoldura tudo que eu faço, porque tudo que você faz é arte, campeão. Valéria observou a cena, seu marido e seu filho rindo juntos, e sentiu o peito transbordar. 20 anos atrás, ela fugiu sem olhar para trás. Hoje olhava para frente e via futuro. Via amor, via família, via casa. Às vezes, ela pensou, o destino demora, mas quando chega, chega certo, no tempo perfeito, com as pessoas certas. Para curar as feridas certas. E pela primeira vez na vida, Valéria Montalvo, sim, Montalvo agora, se sentiu completa. Não porque alguém a completou, mas porque finalmente se permitiu acreditar que sempre foi inteira. Só precisava de alguém para lembrá-la disso. Anos mais tarde, Mateus, já adolescente, encontrou a carta amarelada que Sebastião escreveu há décadas. Leu em voz alta no jantar, fazendo o pai corar. Pai, você era muito romântico. Era? Ainda sou. Valéria segurou a mão do marido por cima da mesa. É verdade. Ele ainda me escreve cartas. Todo mês, Sebastião confirmou, porque algumas coisas nunca devem mudar. Mateus balançou a cabeça, sorrindo. Quando eu crescer, quero um amor que nem o de vocês. Vai ter, campeão, Valéria prometeu. Só precisa acreditar que vale a pena e que você merece. Porque no final, era disso que se tratava. Acreditar, escolher, amar. Todos os dias. Mesmo quando dói. Especialmente quando cura. O amor verdadeiro não conserta vidas quebradas.
Ele ensina duas pessoas quebradas a construírem algo inteiro juntas. E às vezes, a família que procuramos a vida inteira estava esperando para ser escolhida, não encontrada. Você acredita que os finais mais bonitos são aqueles que nasceram dos recomeços mais dolorosos? Que o amor certo chega quando finalmente entendemos que sempre fomos suficientes? E você acredita em recomeços? Se sim, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Diz para mim, de onde você está me ouvindo agora? Deixa teu comentário que eu leio todos.